Para o amor de muitos e pro horror de outros, Glee está de volta. Eu vou te contar hoje tudo o que você precisa saber sobre esse suposto novo Glee. Pra quem não lembra, Glee passou na Fox de 2009 a 2015 e teve 6 temporadas, porque nessa época as produtoras de fato funcionavam e entregavam pra gente uma temporada por ano, e foi um grande fenômeno cultural. Vocês sabiam que Glee foi a primeira série que conseguiu emplacar uma música de trilha sonora no top 10 da Billboard 100? Pois é. E não foi com muito tempo não, foi no primeiro episódio, com Don't Stop Believing. Só isso, mas Glee apresentou grandes atos musicais pra uma geração que não os conhecia, como por exemplo Fleetwood Mac. Além de ter sido pra muita gente o primeiro contato com o musical. Eu me apaixonei por Wicked por causa de Glee, por causa da Rachel e do Kurt falando de Wicked toda hora. Mas bem, depois de muitas coisas que aconteceram dentro da série, fora da série, ela finalmente veio ao fim em 2015. E se tornou uma coisa comum na vida de todos os fãs da série pensar, nossa, como seria uma versão de Glee dessa música? Já pensaram no Kurt cantando Pink Pony Club da Chappell Rowan? Já pensaram na Rachel cantando Driver's License? Eu já pensei, e aparentemente o Ryan Murphy também, porque ele tá querendo fazer voltar. Em 2020, o Ryan Murphy postou no Instagram dele uma ideia de um suposto revival da série, que inclusive incluía o Ben Platt, que fez o Evan Hansen em Dear Evan Hansen. Ok, eu não sei o que aconteceu, porque pouco tempo depois ele foi e ele apagou o post, nunca mais falou sobre... Enfim. Só que em 2022, ele tava participando do podcast And That's What You Really Missed, podcast do Kevin McHale e da Jenna, não sei pronunciar o sobrenome dela, Uchovitz, que interpretaram o Art e a Tina. E ele comentou sobre a possibilidade de fazer ou um reboot ou um revival, ou de, ao invés de trazer a série de volta, fazer uma peça na Broadway de Glee. Mas, novamente, em 2022, ele nunca mais falou sobre isso, já passaram-se 4 anos. Porém, agora, em 2026, o Jonathan Lewis, que é um insider da Broadway, que é dono da página Sweaty Oracle, publicou um vídeo sobre um suposto revival que teria sido encomendado pelo Disney Plus, já que agora a Fox faz parte do grupo Disney. E não só isso, mas também de que um ator do elenco original de Hamilton, a peça da Broadway sobre o Alexander Hamilton, estaria envolvido. Se vocês lembram bem, existe um ator que estava tanto em Hamilton quanto em Glee. Quem era ele? Jonathan Groff. O Jonathan que interpretou o Jesse St. James em Glee, que é aquele namoradinho passageiro da Rachel, que era do Vocal Adrenaline, que eram os rivais do New Directions. E aí ele vai pro New Directions, aí ele trai eles e volta pro Vocal Adrenaline. No final eles acabam se casando, spoiler. E ele também é o rei em Hamilton, na versão original. Obviamente a primeira pessoa do elenco de Hamilton que você pensa que faria parte seria ele. É ele? Não. Aparentemente é o Anthony Ramos, que interpretou tanto o John Lawrence quanto o Philip Hamilton na versão original da peça. Porém, todavia, entretanto, não existe uma confirmação oficial nem da participação dele e nem de que esse reboot realmente foi encomendado pelo Disney Plus. É puramente especulação. Mas vale lembrar que o Jonathan Lewis, ele é bem conhecido por acertar todas essas coisas que ele posta. Inclusive, uma das últimas foi quando ele falou que a Ariana Grande e o Jonathan Bailey iriam estrelar o remake de Sunday in the Park with George, que é uma peça bem famosa, lá em Londres. Um tempinho mais tarde, realmente foi confirmado que eles vão fazer e que vai acontecer ano que vem, em 2027. Então, ao mesmo tempo que não tá confirmado, existe uma certa credibilidade no nome do Jonathan Lewis. Então, alguma coisa está acontecendo, alguma conversa está acontecendo pra ele ter falado isso. Mas vamos ao que interessa, que é quem estaria nesse elenco do suposto revival de Glee. Obviamente, nada confirmado, mas uma coisa que eu amo muito fazer da minha vida é ficar especulando quem estaria no elenco de uma versão de Glee em 2027. Ou 26, ou 24, ou 23, enfim, desde que acabou Glee. Como é um revival, os personagens provavelmente não vão ser os mesmos. Vai ser uma coisa meio como High School Musical, The Musical, The Series fez com High School Musical. Mas mesmo em High School Musical, The Musical, The Series, que série pra ter um nome gigante, né? Meu Deus. Os personagens novos eram referências aos antigos. Os arquétipos dos personagens continuaram basicamente os mesmos. Então tinha a Nini, que era a personagem da Olivia Rodrigo, que basicamente era a Gabriela. O Ricky, que era o personagem do Joshua Bassett, que também era o Troy. A Gina, interpretada pela Sophia Wiley, que era a Sharpay. E por aí vai. Todos eles eram referências a algum personagem original. Então, na nova série, quem seriam eles? Pra mim, a Rachel tem que ser alguém que vem de musical. Alguém que tem treinamento em teatro musical. A voz da Rachel é muito marcante e é muito potente de uma forma que só uma pessoa que já esteve na Broadway teria. Também tem que ser alguém com uma personalidade bem forte, porque como a gente sabe, muito da Rachel veio da Lea Michele. Então eu só consigo pensar em uma pessoa.
Quem será? Quem será? Rachel Zegler. Obviamente, Rachel Zegler. Já viram a voz daquela menina? Ela é absurda. Ela já esteve em 1 milhão de musicais. A gente sabe que ela tanto canta quanto atua muito bem. Se o Jesse St. James fosse latino, eu diria que poderia colocar ela ali como filha da Rachel, que tava tudo certo. O Finn já é um pouco mais difícil de achar alguém que encaixe. Vi algumas pessoas falando do Milo Manheim. Não acho, porque eu acho que ele se encaixaria como outro personagem. Vou falar dele mais tarde. Porque o Finn precisa ser alguém que não tem muito treinamento vocal. O Finn não cantava tão bem assim. Ele tinha uma voz bonita, mas ele não sabia usar aquela voz. O Finn, ele era bem desengonçado. É como se fosse um diamante bruto. Precisava lapidar ali durante a série pra ele realmente se tornar o talento que ele foi. E tem que ser alguém que tenha um histórico atlético, porque é algo que o Finn tinha. Ele era alto, jogador de futebol americano, no caso. E aí eu sei que muita gente vai odiar o que eu tenho pra dizer. Já estou sentindo nos comentários, mas eu acho que o Noah Beck seria o Finn ideal. Sim, o Noah Beck da Hype House. É, esse Noah Beck mesmo. Aliás, o Noah Beck, ele era da Hype House ou ele era da Sway House? Agora eu não lembro mais, mas era alguma dessas casas de influenciador. Ele era de lá. O Noah Beck tem algum histórico de atuação aí. Nos últimos anos ele tem feito algumas coisas, ele tem estudado pra isso. Eu não sei se ele canta, mas isso também não é um grande problema, porque a gente tem vários casos, como por exemplo, o Andrew Garfield em Tic Tic Boom. Ele não cantava antes, ele passou 1 ano fazendo aulas de canto pra poder fazer o filme. E ficou maravilhoso. A Riley também, que interpretou a Daisy em Daisy Jones and the Six, também não cantava antes da série e ela arrasou. As músicas de Daisy Jones são as minhas mais escutadas de Spotify. Então, embora seja uma opinião polêmica, eu acho que o Noah Beck ia realmente arrasar como Finn. Tem uma chance. Dei uma chance pro meu fancast. E eu falei do Milo agora há pouco, pois é, Jesse St. James, Milo Manheim. Pra mim, é isso, consigo enxergar. O Milo, ele tem a voz de Broadway que encaixa com o Jesse. Viram ele em Little Shop of Horrors? Maravilhoso, perfeito. Tem muita experiência com musical, ele é um ator bom, ótimo. Talvez não, mas ele é bom. A gente tá falando de Glee, né? Então nem precisa também de muito. Agora, outros fancasts menores, só pra gente não focar só nisso e passar logo de uma vez. Lin-Manuel Miranda com o Mr. Shu. Vocês vão me dizer que eles não têm a mesma vibe. Eles têm a mesmíssima energia, aquela coisa meio esquisita. Sou professor e sou muito amigo dos meus alunos. Ele consegue. Eu sei que ele consegue. Consigo muito imaginar ele naquele episódio que o Mr. Shu cria uma boy band com os outros professores e tal. Andrew Feldman como Archie. Se eles tirarem o episódio em que o Archie consegue andar e começa a dançar por ali cantando Dancing With Myself, eu acho que eles deveriam realmente procurar alguém que de fato é PCD pra interpretar o Archie, né? Mas se isso não acontecer, se eles quiserem manter essa parte, o Andrew Feldman é perfeito. Ele fez Dear Evan Hansen, ele fez aquele filme com a Jennifer Lawrence também, que ele é super engraçado. E ele me passa essa mesma energia do Archie, meio tímido, esquisito, magricelo, enfim. McKenna Grace como Queen, peraí. Antes de você falar pra mim que a McKenna Grace está em absolutamente tudo, eu sei que ela tá em absolutamente tudo, mas ela merece. Ela tá em Scream, ela tá em Ghostbusters, ela tá agora em Scooby-Doo, como a Daphne. Mas ela é uma boa atriz, ela é uma ótima cantora, uma coisa que eu não sabia, eu descobri esses dias. A única coisa que eu fico pensando sobre ela como Queen é que a voz dela é mais potente do que a da Queen era. A Queen tinha uma voz um pouco mais suave, sussurrada, melódica. Mas eu acho que não é nada que um pouquinho de treinamento vocal pra encaixar a voz dela na personagem não consiga resolver, até porque a gente tem a Ariana Grande, que é uma power vocal, interpretando a Glinda, uma voz totalmente diferente da dela. Agora, tem uma personagem que ela não pode mudar. Eu não aceito que mude. Não existe outra pessoa que possa interpretar a Sue Sylvester além da Jane Lynch. Fiquei pensando, procurando alguém que eu achasse que poderia encaixar, mas não tem. Não existe alguém que possa interpretar ela sem ser Jane Lynch mesmo. Então, cabe a Jane Lynch aceitar voltar pra série e interpretar ela de novo. Lembrando novamente que ainda é só um rumor, não tem confirmação nem do Disney Plus, nem do Ryan Murphy, nem de ninguém. Muito menos uma previsão de elenco ou de lançamento. E muita gente acha que não é uma boa ideia porque Glee não poderia ser refeito, porque a época que Glee foi feita era muito essencial pra tudo que aconteceu na série. Outras pessoas, como eu, acham que se for ruim, é só a gente ignorar. É só fazer igual a gente fez com o reboot de Gossip Girl. Ninguém fala mais daquela bomba, né? Graças a Deus. Mas eu acho, de verdade, que tem muito potencial musical. Numa geração que a gente tem Chappell Rowan, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, só pra passar realmente ali por cima. Não só isso, mas é uma chance pra apresentar pra uma nova geração músicas novas, músicas que eles não conhecem. Até músicas velhas que não estão tão em ascensão mais hoje em dia. Como a série fez com a minha geração, né? Com a geração Z. Então é isso, me contem o que vocês acham de um reboot de Glee, se vocês concordam, discordam, acham que o Ryan Murphy tá sem dinheiro, por isso que ele quer reviver Glee. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Me sigam no TikTok, que eu falo bastante de cultura pop por lá também. Um beijinho, ó.